Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Hoje é dia 19 de março de 2024 e o nosso devocional diário está no capítulo 13 do livro de Hebreus. Isso mesmo, chegamos ao final de mais um livro em nossos devocionais diários e o autor aos Hebreus, ele continua desde o meio do capítulo 10 falando de coisas práticas. Precisamos colocar em prática o que temos aprendido. E ele vai colocar aqui uma lista maravilhosa do que precisamos fazer, já que somos cristãos, já que nos livramos do judaísmo e avançamos ao cristianismo, já que entendemos que Cristo abriu um caminho através do véu que é a sua própria carne, pelo seu sangue que foi derramado, agora eu preciso ter uma vida diferente. E ele diz que todos sejamos constantes no amor fraternal, no versículo 1. Ele fala para nós sermos hospitaleiros no versículo 2. Ele diz para que se lembrassem ali das prisões, aqueles que estão aprisionados, como se estivessem aprisionados com eles, e dos que estão sendo maltratados, como se fossem os mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Ou seja, todas as questões que nós temos que fazer ao próximo, precisamos fazer como se nós mesmos estivéssemos sofrendo aquilo. É a regra de ouro que Jesus tinha dito: fazer ao próximo o que você espera que o próximo faça a você mesmo. Ele vai falar acerca do casamento, que precisa ser honrado por todos no versículo 4. Ele vai falar também no versículo 5 que temos que ser livres da avareza, contentarmos-nos com o que nós temos. Nós vamos ver que ele também vai dizer lá no versículo de número 9 para nós não nos deixarmos levar por diversos ensinos estranhos, ou seja, fugir das errôneas doutrinas, dos erros doutrinários, de tantas e tantas falácias que surgem em nossos dias. Talvez sejam os dias onde isso mais tem se disseminado, tem crescido como erva daninha, cada dia um ensino diferente, fugindo da realidade, da genuinidade da palavra. Ele vai falar isso principalmente pela questão para que não fossem por alimentos cerimoniais que eles crescessem alguma coisa. Na verdade, o verdadeiro sacrifício que nós devemos fazer é repartir com os outros o que nós temos, diz o versículo de número 16 para nós aqui. Ele vai dizer para nós também acerca da liderança da igreja. Versículo 7 ele diz: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. E no 17 ele diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não o peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. É interessante o que ele fala aqui. Você, como um liderado, você tem sido alguém que não dá trabalho àquele que te lidera? Aquele que te lidera faz essa obra com alegria? Ou você tem sido algo pesado? Em vez de estar ajudando, tem sido alguém que está trazendo dores àquele que está liderando? Que nós possamos observar o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Eles lifaram a palavra de Deus, que nós possamos observar a liderança, observar o resultado da vida deles e imitar a fé dos nossos líderes, desde que eles estejam de acordo com a palavra de Deus. E traz aqui uma advertência, pois se nós não fizermos com que os nossos líderes estejam fazendo essa obra com alegria, isso não seria proveitoso para vocês. Nós temos que entender que o que nós precisamos fazer realmente é versículo 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E ele vai encerrar essa carta de maneira especial, fazendo uma oração por aqueles irmãos que estão recebendo primeiramente, e claro, essa oração se estende a todos nós nos dias de hoje. Versículos 20 e 21, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele e opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. E assim como ele termina lá no versículo 25, eu termino também. Que a graça esteja sobre todos vocês. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor.